Franky Aguiar lembra a época de banda com Simone e Simária, e fala: elas realmente brigavam. E ficaram 7 anos comigo. Quando eu vi que elas já estavam ali já se estressando, querendo... Franky Aguiar se pronunciou sobre a atual fase de Simone e Simária. Em entrevista ao Yahoo, o cantor relembrou da convivência com a dupla. Mas antes de todos os detalhes, não esquece de curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal, se for novo por aqui, para ficar sempre atualizado. Vamos à notícia. Aos 14 anos de idade, em 1996, Simária foi aprovada em um teste para backing vocal da banda de Franky Aguiar. 2 anos depois, em 1998, Simone também começou a fazer parte do grupo de forró. Ali começava a história de sucesso das irmãs, que se tornariam uma das maiores duplas sertanejas do país. No entanto, mais de 2 décadas depois, as cantoras passaram a virar notícia pela relação estremecida e declarações polêmicas, que renderam o afastamento da primogênita da dupla. Em entrevista exclusiva ao Yahoo, Franky Aguiar, um dos responsáveis por alavancar a carreira de Simone e Simária, relembrou da convivência com as artistas. Ele ainda revelou sofrer com comentários negativos, que têm marcado a carreira das baianas, ao garantir que irá defendê-las independente da situação. A história de Franky com Simone e Simária começou quando elas foram vistas cantando em um restaurante. Embora muito novas, as duas logo foram notadas pelo carisma e pela voz. Ali, eu tive uma intuição que seria um instrumento também para a carreira delas, como uma ponte para elas galgarem e contar a própria história no futuro. Foi um momento muito feliz quando as encontrei e daí começamos a trabalhar, iniciou ele. Com Simária, foram 7 anos de parceria. Simone entrou na banda 2 anos depois e passou 5 anos como backing vocal de Franky. Para ele, as viagens por todo o Brasil com as irmãs, no auge de sua carreira, representaram um momento muito próspero. Sou muito grato pela passagem delas na minha vida, ressaltou, cheio de elogios à personalidade e ao talento das cantoras. Questionado sobre a relação com as irmãs, Franky não escondeu a existência de desentendimentos, apesar de exaltar a proximidade com a dupla. Era uma relação de pai para filho. Eu brigava, protegia, queria, de todas as formas, estar ali acompanhando e elas correspondiam. Elas sempre foram muito obedientes, pontuais e de princípios. A mãe delas sempre acompanhava quando podia, e quando não, eu tinha autorização para acompanhá-las. Só tenho boas recordações, relembrou. De acordo com ele, os problemas ali existentes eram muito de família, e não de patrão e empregados. Afinal, eles passavam mais tempo juntos, na estrada, do que com seus próprios parentes. Viajávamos juntos, fazíamos 30 shows, a gente tinha avião próprio na época, ônibus e tudo mais. A gente tinha desencontros e momentos depois, estávamos bem. Eram atritos muito normais, completou. Embora Franky destaque a parceria com as cantoras, o desligamento da dupla ocorreu em 2007, segundo ele, por desgaste. Quando senti que os atritos estavam ficando mais estressantes, era a hora que o universo estava se manifestando, chamando a atenção da gente para que elas tivessem a mudança de ciclo, saíssem para contar a própria história, afirmou. Com a separação, as irmãs entraram na banda Forró do Moído, quando despontaram com sucessos como Sorte e Tá Com Medo de Amar. Depois passaram a se apresentar como dupla, também apelidada de As Coleguinhas. O passo seguinte foi trocar o forró pelo sertanejo, ritmo no qual são hoje reconhecidas. Sobre a fase conturbada na relação profissional de Simone e Simária, Franky Aguiar não tem dúvidas do laço forte entre elas. Como quem já trabalhou ao lado da dupla, o artista ressalta que elas se amam muito, são carne e unha. Ali não tem nada que faça elas ficarem de mal. Elas brigavam, tinham os desencontros delas, concórdias e discórdias como irmão. Eu também tenho com meu irmão. Mas, nas horas seguintes, elas estavam igual carne e unha, amando-se, perdoando-se e entendendo, declarou. Acho muito natural tudo o que acontecia. Via tudo com normalidade e achava muito bonito aquele amor delas. Elas brigavam entre elas, horas depois estavam muito bem, mas se alguém falasse mal de alguma delas para outra ouvir, elas iam e defendiam uma outra. Isso é amor, isso é irmandade, é se respeitar, se defender. Definindo Simone e Simária como uma dupla talentosa, carismática e respeitosa com os fãs, Franky acredita que o sucesso estava escrito e apontou as principais características de cada. Sempre fui muito próximo das duas. A Simone sempre muito mais brincalhona, sorridente, e a Simária sempre mais gestora, preocupada com o repertório, em fazer música. Elas se completam muito. Elas agregaram muito na minha carreira, na fase daquele auge todo, refletiu. O jeito brincalhão de Simone é visto por todos que acompanham a dupla e já assistiram suas entrevistas. Já Simária sempre ressalta que é o nome gerindo os trabalhos nos bastidores. Sem fugir do assunto atual, o veterano confessou que sofre com a repercussão negativa do comportamento das irmãs. Elas têm todo o meu respeito, eu fico orgulhoso, emocionado e às vezes fico triste quando são mal compreendidas pelas únicas personalidades.
Não são falsas, não têm personalidade falsa, elas são verdadeiras, explicou. Para Frank, a recepção do público com as polêmicas tem sido marcada por incompreensão. As amo muito e sofro quando vejo comentários mal compreendidos sobre a personalidade delas, porque ninguém sabe o que está dentro de cada um. Elas, certamente, nunca vão deixar de ser irmãs, de ser unidas, de se amar e estar juntas. É um momento que vai servir de evolução para elas e para todas as pessoas, analisou. Por fim, o cantor rebateu a interpretação de que Simone esteja insatisfeita com Simária, embora ela tenha feito reclamações sobre a irmã em recente entrevista. Não vejo conforme as pessoas estão comentando a insatisfação da Simária em relação à irmã. De forma alguma, eu interpreto de outra forma. Veja Simária dizendo que ela faz a parte mais administrativa de gestão da carreira das duas, enquanto Simone faz aquele outro networking com os fãs, as brincadeiras. As palhaçadas no bom sentido, fazia comigo inclusive. Ouça um trecho de uma entrevista de um podcast que Frank Aguiar falou de Simone e Simária. Ela era o último. A Simone e Simária começou com você? Sim. Que fantástico. São isso, lindas, cara. maravilhosas, merecem todo o talento que estão vivenciando, porque eu fui apenas uma ponte, né? Um instrumento para que elas Mas como foi galgassem isso? Você outros. escolheu ela? Eu fui tocar numa casa aqui na Liberdade, num restaurante pequenininho de um amigo, Chico. E aí elas estavam lá tocando antes de eu fazer meu show, elas faziam aquela abertura lá. Aí eu digo, mas que menininhas dançando, interessantes e tal. Aí eu digo, quem são elas? Aí a mãe dela é essa aqui. Dei meu telefone e no dia seguinte eu fui procurá-las para fazer uma experiência, cantar comigo, sentir a voz dela. Puta que pariu, não precisou nem abrir a boca até o fim. Eu digo, essas aqui tá. Mas só tinha 14 anos e a outra 12, não tinha nem cabelo no negócio na época. Aí a mãe me autorizou a Simária a cantar primeiro. E aí passou 2 anos, depois veio a Simone, ficaram 7 anos comigo. Quando eu vi que elas já estavam ali já se estressando, querendo correr pro mundo, contar a própria história, eu digo, já entendi. Vocês não tem mais nada a fazer comigo, não. Vai, cai no mundo que o mundo está esperando vocês para contar. Ela foi demitida? Foram. Elas falam na entrevista que foi mas demitida. a mentira, na verdade, foi só uma manifestação do universo para elas contarem a própria história. Todo o universo se movimenta para a gente enxergar que aquele ciclo ali tinha se completado, que elas mereciam viver outro ciclo, né? Vocês nunca pensaram em fazer um show juntos, assim, novamente? Ainda não, mas elas já participaram quando eu convido para participar nos meus... devia ser no legal, meu DVD, aquele lá em casa elas foram. Devia ser legal isso aí. Ainda não fui no delas, mas já vieram no meu. O que você achou da declaração de Frank Aguiar sobre a Simone e Simária? Deixe seu comentário e se chegou até o final, não esquece de se inscrever no canal e curtir esse vídeo, pois aqui a gente traz todas as novidades exclusivas para vocês. Um beijo e até a próxima notícia.